Olá, seja bem-vindo a esta série de vídeos a respeito de índices socioeconômicos e métodos matemáticos de ranqueamento. Essa série é fruto da minha dissertação de mestrado no mestrado profissional em matemática em rede nacional na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. Nesta série nós vamos entender melhor a respeito de diversos índices, como o índice de Gini, índice de desenvolvimento humano. Vamos entender mais a respeito da prova do PISA e entenderemos mais também a respeito de outros métodos matemáticos de ranqueamento de itens. Este primeiro vídeo é a respeito do coeficiente de Gini. Mas por que estudar a respeito de índices socioeconômicos? Bom, um índice socioeconômico é uma forma de quantificar um conceito abstrato. Ou seja, nós podemos tomar um conceito como desigualdade, ou como desenvolvimento, ou aprendizagem de estudantes e quantificar de forma matemática, trazendo um parâmetro melhor para a tomada de decisões. Assim, os índices socioeconômicos são uma parte muito importante da nossa sociedade. E um dos índices mais utilizados no mundo é o índice de Gini. Também chamado de coeficiente de Gini, este índice foi criado pelo matemático italiano Corrado Gini e é utilizado para medir a desigualdade de renda entre uma população. Este índice varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0, mais igualitária é a população. E quanto mais perto de 1, mais desigual é a população. Na prática, nenhum país, nenhuma região possui um índice 0 ou 1, porque o 0 seria quando todas as pessoas possuem rendas iguais. E 1 acontece apenas quando um indivíduo ou uma família possui toda a renda da região. Isso nunca acontece. Países considerados mais igualitários, como os países nórdicos, por exemplo, possuem um índice de Gini entre 0,2 e 0,3, enquanto países mais desiguais estão entre 0,5 e 0,6. Para entender melhor como este índice é calculado, a gente precisa olhar para a curva de Lorenz. Imagine então dois eixos perpendiculares. Em um eixo, nós vamos traçar a porcentagem da população. E no eixo vertical, nós iremos traçar a porcentagem acumulada de renda desta região. Esta linha, a linha que passa exatamente a 45 graus, representa uma linha de igualdade. Assim, 10% da população deveria ter 10% da renda total acumulada. 20% da população deveria ter 20% da renda total acumulada. E assim por diante, até que o total da população tenha o total da renda acumulada da região. Na prática, o que acontece é mais parecido com esta curva, na qual uma parcela grande da população não possui uma renda equivalente na renda acumulada nesta região. Esta curva é exatamente a curva de Lorenz. Vamos ver um exemplo prático do Brasil. A seguinte tabela apresenta dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, a PNAD, de 2003. Nessa tabela é possível ver, por exemplo, que os 30% mais pobres do país detinham apenas 7% da renda total, enquanto os 5% mais ricos possuíam aproximadamente 13% da renda total acumulada. Então, utilizando estes dados, nós podemos traçar a seguinte curva de Lorenz. Neste caso, como estamos tratando de dados discretos, esta curva, na real, parece um pouco mais com uma poligonal, talvez. Perceba que a distância que esta curva tem da reta de completa igualdade mostra exatamente o quão desigual esta região ou este país é. E é exatamente aí que está o cálculo do coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini é igual ao dobro da área compreendida entre a curva de Lorenz e a reta de perfeita igualdade, o que está sendo mostrado aqui neste gráfico. Matematicamente, podemos calcular esta área de diversas formas, mas uma dessas formas, a mais prática, é calculando a área abaixo da curva de Lorenz. Se você estudou matemática mais a fundo, você vai lembrar que a área abaixo da curva é integral.
Como neste caso nós estamos trabalhando com estratos discretos da população, isso não é exatamente uma curva suave, então é mais interessante descobrir essa área a partir das áreas dos trapézios formados pelos segmentos de reta que traçam a poligonal de Lorenz, certo? Então a fórmula que é utilizada tem muito a ver com a soma de Riemann e é dada por G, certo? Que é o coeficiente de Gini, sendo igual a 1 menos a somatória de θi menos 1 mais θi vezes pi menos pi menos 1. O que é esse pi e esse θi? Pi é a proporção acumulada de população até esse extrato I e o θi é a proporção acumulada de renda até esse extrato I. Então, utilizando essa formulinha, é bem fácil calcular o índice de Gini no caso do Brasil. Podemos ver que aqui, em 2003, o coeficiente era de 0,5388. Então, aproximadamente 0,54. Isso classifica o país em uma desigualdade muito grande. Para a gente ter uma ideia, com os dados mais atuais, no momento da gravação deste vídeo, nós temos a seguinte tabela com os primeiros colocados e a posição no Brasil. Então podemos ver que países como a Islândia ou a Eslováquia e a Eslovênia possuem índices aproximadamente ali de 0,24 por aí, enquanto o Brasil está hoje em 0,52. Para entender melhor a diferença e a distância que estamos destes países de cima, vamos tomar o caso da Islândia. Como é que seria a poligonal de Lorenz no caso da Islândia? Veja que a distância da curva de Lorenz para a curva de igualdade é bastante diferente da curva de Lorenz no Brasil. E é exatamente aí que está a diferença do coeficiente de Gini. Bom, nesse vídeo vimos então que o coeficiente de Gini é um poderoso índice socioeconômico para entender mais sobre a desigualdade de uma região. Se você quer entender mais sobre isso, a minha dissertação de mestrado vai estar nessa descrição do vídeo. Você pode buscar lá, conhecer mais sobre as demonstrações que fizemos a respeito deste coeficiente. Nos próximos vídeos veremos outros índices socioeconômicos, além de outros métodos matemáticos de ranqueamento. Obrigado e até o próximo vídeo.